Capítulo 190 Troca. Nili ponderou por um momento e disse: e quanto a estes vestidos? Tirou vários vestidos de seu anel interespacial e colocou-os sobre a mesa. Yunling arregalou os olhos. Nili ainda tem um anel interespacial. É preciso saber que o anel interespacial é muito raro, em todo o planalto do destino celestial. Provavelmente, só o chefe teria um. Seu olhar foi atraído pelos vestidos colocados sobre a mesa. Ela soltou um grito de surpresa e tocou um dos vestidos. O pano era muito macio e suave, cheio de padrões floridos simples e elegantes. Depois de tocar esses vestidos, Yunling foi incapaz de desviar o olhar. Em seu planalto, havia apenas roupas grosseiras. Como poderia haver tais vestidos tão finos? Por quantas moedas de cobre que você está pensando em vender esses? Yunling levantou a cabeça e perguntou a Nili com as bochechas vermelhas. Ela estava tão hipnotizada por esses vestidos que ela perdeu a compostura por um momento. 200 moedas de cobre. Nili disse com um pequeno sorriso. Apenas 200 moedas de cobres. Mesmo se esses forem trocados por 5.000 moedas de cobre, haveria muitas pessoas fazendo fila por eles. Disse Yunling atordoada. Yunling agia como em sua vida anterior, tratando as pessoas com sinceridade e bondade. Nili sorriu e disse: 200 moedas de cobra seria o suficiente para eu comer por vários dias. É o suficiente. Considere esses vestidos um presente para a senhorita Yunling. Eu também quero pedir à senhorita Yunling para me ajudar com um favor. Que favor? Perguntou Yunling com curiosidade. De repente, ela ficou um pouco espantada. Como você sabe que meu nome é Yunling? Eu ouvi das pessoas no mercado. Nili sorriu e disse: quem não sabe sobre a senhorita Yunling? Neste lugar, Yunling pode considerar-se um pouco conhecida. Ela é uma beleza bem conhecida e diligente com o seu trabalho. A quantidade de pessoas batendo a porta para pedir a sua mão era enorme. Yunling assentiu. Senhorita Yunling conhece uma pedra de cor púrpura por aqui com a forma de losango. Nili sorriu e gesticulou. Além disso, também pode emitir uma fumaça roxa fraca sob a luz solar, tornando-se muito quente. Você deve estar falando sobre a pedra da fumaça púrpura. Temos muitas delas por aqui. Estas pedras são completamente inúteis, além disso, elas carregam um pouco de veneno. Yunling disse: ninguém iria querer esse tipo de coisa em nossa área. A pedra da fumaça púrpura que Yunling falou é realmente uma espécie de pedras muito preciosas. Ao coletá-las, e usando um método especial, elas podem ajudar Nili a cultivar sua força de alma, permitindo-lhe chegar a Rancouro 3 estrelas na velocidade mais rápida. Certo, eu quero essas pedras da fumaça púrpura, não importando o quanto elas valem a pena. Quanto ao preço, eu posso trocá-las por estes alimentos. 10 pedras da fumaça púrpura por um saco de arroz, disse Nili. Para esta viagem, Nili estava totalmente preparado. Ouvindo o que Nili tinha dito, Yunling ficou chocada. 10 pedras da fumaça púrpura por um saco de arroz. Você está falando sério? Yunling perguntou em choque. Claro que sim, Nili acenou com a cabeça. A única razão pela qual ele usou o arroz como um item para a troca é porque o terreno circundante, do planalto do destino celestial é muito infértil. Portanto, a quantidade de comida é também muito insuficiente. Em sua vida anterior, quando ele,
Ezion e o resto chegaram aqui. Embora eles sofressem algum tipo de tratamento injusto, eles também receberam todo tipo de ajuda de algumas pessoas de bom coração. Usando o arroz para a troca pode ser considerado como retribuir um favor. Então eu vou pegar as pedras da fumaça púrpura. Yunling disse apressadamente, saindo imediatamente para reunir elas. Em comparação com os panos delicados e finos, o arroz é muito precioso. Um saco de arroz pode salvar uma vida. O planalto do destino celestial está realmente sofrendo de insuficiência de alimentos. Muito rapidamente, Yunling trouxe mais de 20 pedras da fumaça púrpura e 200 moedas de cobre. Nili deu a Yunling os panos e alimentos como havia prometido. Pedras da fumaça púrpura podem realmente ser trocados por comida. Depois de tomar os 2 sacos de arroz, Yunling sentiu como se estivesse em um sonho. O que eles têm comido era pó de madeira, raspado de uma árvore chamada árvore Muyang. O arroz é uma coisa muito preciosa, só é acessível para uma pequena quantidade de aristocratas. Mesmo um saco de arroz pode ser trocado por uma bela senhora das famílias pobres. Pumpkin, eu realmente quero viajar para esse planalto. E ela realmente foi capaz de obter 1 por 10 de pedra da fumaça púrpura. Nili, essa troca ainda é válida? Perguntou Yunling, parecendo estar muito animada. Naturalmente. Nili acenou com a cabeça. No entanto, eu só tenho uma quantidade limitada de arroz. 10 pedras da fumaça púrpura também podem ser trocadas por 5 caties de carne. Caties, medida utilizada na China e outros países asiáticos equivalente a meio quilo. Antes de vir, Nili trouxe muitos anéis interespaciais e os encheu com alimentos e todos os tipos de outras coisas. Ok, eu vou informar a todos. Yunling se levantou alegre. Pedras da fumaça púrpura podem ser trocadas por arroz e carne. Ela não podia esperar para contar a todos sobre ele. Se fosse outra pessoa, eles com certeza gostariam de manter isso em segredo e tentariam ficar secretamente ricos. No entanto, Yunling não tem esses tipos de pensamentos. Ela só quer deixar todo mundo trocar alguns alimentos para que seus estilos de vida melhorem. Após Yunling sair, o jovem caminhou em direção a Nili e sentou-se na frente dele. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Xiaoyang. Ouvi dizer que o irmão está disposto a usar o arroz e carne para trocar por 10 pedras de fumaça púrpura. Xiaoyun disse enquanto olhava para Nili. Esta é a primeira vez que ele tinha visto um estranho em tantos anos. Portanto, ele foi preenchido com curiosidade sobre Nili. Correto, Nili concordou. Eu me pergunto o que a pedra da fumaça púrpura tem. Perguntou Xiaoyang, tentando sondar. Todos tinham a sua atenção sobre o fato de ser capaz de trocar arroz e carne, mas Xiaoyang tinha ficado curioso sobre a pedra da fumaça púrpura. Eu não sou capaz de lhe dizer isso, disse Nili, balançando a cabeça. Xiaoyang acenou com a cabeça e não perguntou. Desde que Nili esteja disposto a usar o arroz e carne para trocar por pedras da fumaça púrpura, ele deve certamente ter um grande uso para ele. É totalmente compreensível que Nili não esteja disposto a dizer. Originalmente, não havia necessidade de fazer um grande negócio além da coleção de pedras da fumaça púrpura, porque Nili não está preparado para ficar no planalto do destino celestial por um longo tempo e partirá depois de alguns dias. Além disso, o mais forte no planalto é apenas um lutador rancouro negro, uma estrela. Praticamente ninguém é capaz de ameaçá-lo. Portanto, Nili não se preocupou com isso.
Se fosse um espiritualista demoníaco Ouro Negro uma estrela, então talvez Nili tivesse um pouco de medo. No entanto, uma vez que é apenas um lutador Ouro Negro uma estrela, não há necessidade de se preocupar com isso. Embora Nili tenha apenas a cultivação de Ouro de 2 estrelas usando todos os tipos de métodos, ele é capaz de causar dores de cabeça para um especialista Ouro Negro. A quantidade de especialista Ouro Negro que morreu nas mãos de Nili também não é pequena. Depois que a notícia se espalhou, a eficiência da troca aumentou. Quanto à notícia de que seria capaz de trocar arroz e carne por pedras da fumaça púrpura, muitas pessoas ficaram em dúvida. No entanto, ainda havia muitas pessoas que acreditaram nas palavras de Yunling. Todos eles decidiram dar-lhe uma chance, e trouxeram algumas pedras da fumaça púrpura. Muitas pessoas só reuniram uma ou duas delas. Embora existam muitas pedras da fumaça púrpura, elas não estavam por toda parte. Através da troca de pedras da fumaça púrpura por carne e arroz, Nili rapidamente se tornou ocupado. Pedras da fumaça púrpura pode realmente ser usada para trocar por carne e arroz. Deus do céu! É verdade, é real. Muito rapidamente, a notícia começou a se espalhar ainda mais rápido depois de algumas das pessoas obterem arroz e carnes. Continuamente, muitas pessoas trouxeram pedras da fumaça púrpura para trocar com Nili. A quantidade de pessoas que foram procurar pedras da fumaça púrpura em território selvagem também aumentou repentinamente em números. A partir do encontro constante de pedras da fumaça púrpura, o valor subiu rapidamente para alguns milhares. A quantidade de pessoas que foram trocando alimentos também foram aumentando cada vez mais, praticamente enchendo a porta da loja de mingau. Xiaoyang e o resto não acharam que Nili teria tanto arroz e carne, além disso, ele não mostrou quaisquer sinais de parar. Esse cara é simplesmente muito rico. De repente, um tumulto foi ouvido do lado de fora. Saiam do meu caminho, saiam da minha frente. Vários homens de boa constituição empurraram a multidão à sua frente e entraram na loja de mingau. O líder era um jovem calvo, ele não estava usando camisa, então ele estava revelando seus músculos firmes. Seu rosto e corpo também estavam cheios de cicatrizes sinistras. É ele. Nili, ele é o filho do chefe, seja cuidadoso. Yunling ansiosamente lembrou Nili. Xiaoyang também tinha franzido as sobrancelhas. Ele nunca pensou que Xiaoquang viria. Xiaoquang é o segundo filho do chefe, tem uma cultivação obsidiana amarela de 3 estrelas. Em tempos normais, ele é extremamente arrogante e tirânico. A quantidade de lutas e pessoas em que bateu apenas por divertimento é mais do que apenas alguns. Xiaoyang olhou para Nili, sem saber como lidar com ele. Se Nili não puder lidar com isso, então ele vai ter que sair e resolver. Oh, estranho! Xiaoquang arrogantemente pisou na cadeira com um pé, parecendo muito arrogante. Você sabe onde está. Se você quer começar um negócio aqui, você tem que pagar impostos. Impostos? Gostaria de saber quais os impostos que tenho de pagar. Nili levemente olhou para Xiaoquang. Os impostos sobre trocas. Você trocou tantas pedras da fumaça púrpura, antes de mais nada me dê 500 sacos de arroz. Caso contrário eu lhe darei um bom tempo. Xiaoquang friamente bufou, emitindo uma intenção assassina violenta de seu corpo. Depois de matar muitas bestas por um longo período de tempo, seu corpo carregava uma intenção assassina sanguinária.
Xiao Kuang, você é muito arrogante. Yunling adiantou-se e olhou para Xiao Kuang. Yunling, encarando o rosto de seu pai, não vou tornar as coisas difíceis para você. Não se preocupe com este assunto, vá embora. Xiao Kuang friamente bufou. Nili puxou Yunling para o lado e disse sorrindo, jovem mestre Xiao Kuang, eu realmente tenho 500 sacos de arroz comigo. Se você quiser levá-los embora, então temos de ver se você tem a capacidade de fazê-lo. Oh, estrangeiro, você é muito arrogante. Você sabe onde está? Xiao Kuang olhou ferozmente para Nili. Eu sei, no planalto do destino celestial. O líder mais forte aqui parece ser apenas Rancouro Negro 1 estrela. Nili levemente sorriu. Sob sua intimidação, Nili não foi minimamente afetado. Xiao Kuang não podia deixar de ponderar, apenas quem é este Nili? Afinal de contas, ele é o filho do chefe, embora ele geralmente seja um pouco arrogante, ele não é o tipo de pessoa que não tem nenhum cérebro. Ele friamente sorriu e perguntou, garoto, de onde você é? Cidade da Glória. Nili disse calmamente, mantendo a compostura calma. Cidade da Glória. Onde fica isso? Vocês conhecem esse lugar? Xiao Kuang virou-se e perguntou a seus subordinados. Não faço ideia. Seus subordinados todos balançaram a cabeça, eles nunca sequer saíram do planalto do destino celestial antes.